poder falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito e que eu acredito que hoje a gente precisa cada vez mais olhar para isso, ainda mais por conta de tanto movimento externo, né, que acaba abafando um olhar mais interior. Então eu vou falar sobre qual é o meu valor. E eu vou começar com uma história, a história do Fernão Capelo Gaivota. Não sei se alguém já leu esse livro, vale a pena. E vai ser um breve resumo sobre o Fernão. O Fernão é uma gaivota nada convencional. Enquanto a vida das gaivotas se resumia em buscar por comida, Fernão queria voar, experimentar o vento em suas asas a uma velocidade nunca imaginada por uma simples gaivota. Ele não se importava em perder horas do seu dia treinando e testando suas habilidades, ao invés de assegurar migalhas de pão e peixes para se alimentar. Os outros não só não entendiam, como criticavam. Achavam um absurdo querer ser o que não é. Gaivotas vivem para se alimentar. E isso deveria bastar. Mas Fernão não aceitava que a vida poderia ser tão pouco. Seus pais lhe repreendiam, implorando para que ele fosse como todo mundo e abandonasse essa bobagem de querer explorar o desconhecido. Fernão tentou, brigou consigo mesmo e impôs internamente a condição de ser uma simples gaivota e exercer a única atividade que lhe cabia, buscar comida, sobreviver. Mas após conquistar uma única anchova, depois de muita disputa, a abandonou para a gaivota anciã que estava logo atrás, percebendo que para ele não cabia ser apenas um sobrevivente. Ele queria viver. E viver pressupõe ter uma razão, um sentido, algo pelo qual deseja se dedicar. Ele ousou, extrapolou todos os limites, voou muito além do que qualquer outra gaivota pudesse imaginar. E se sentiu orgulhoso por não ter desistido. Desejou ardentemente juntar ao bando o que acabara de descobrir, aliás, o que acabara de sentir. Uma emoção tão forte e poderosa de liberdade, mas foi recebido com desprezo e recebeu o olhar da vergonha. Seu crime? Buscar um sentido para a própria existência, acreditar que não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para escrever nossa história a partir da nossa experiência única e compartilhar algo, um legado. Foi banido e daquele dia em diante viveu isolado para além dos penhascos do fim do mundo. Sua única mágoa não era a solidão, e sim que as outras gaivotas se recusassem a acreditar na glória do voo que as esperava. Recusavam-se a abrir os olhos e enxergar. Livro de Richard Bach, Fernão Capelo Gaivota. Indico a leitura. Talvez muitos de nós somos o Fernão, que não desistiu daquilo que trazia sentido à vida, mesmo que isso nos cobrasse um preço alto. Talvez, diante da pressão do bando, abandonamos a nossa essência e buscamos nos encaixar e apenas sobreviver. A liberdade consiste na escolha, não aquela que nos é imposta e alienados não questionamos, mas conscientes de que existe mais um caminho e o que cada um implica, decidimos se vamos ficar ou seguir. Essa questão é muito importante a gente entender, que muitas vezes a gente tem esse conceito de liberdade como, eu sou livre, eu acordo, eu vou para o meu trabalho, eu como o que eu quero, mas a liberdade ela é um conceito um pouco mais amplo que eu vou discorrer aqui. E é preciso consciência para exercer a real liberdade. Então, muitas vezes, nós acreditamos ser livres quando estamos condicionados já a um formato, a um modus de viver. Ser livre, portanto, significa não estar sujeito a coerções. Olha que forte isso. Coerções. No mundo atual, além das pressões externas para nos encaixarmos, nos impomos coações internas, exigindo alto desempenho, inúmeros compromissos, falta de limite nas relações, otimização do nosso tempo, é aquela coisa, fazer mais em menos tempo. A nossa agenda está sempre cheia, a gente está sempre pronto para o outro, nós não temos mais um tempo de qualidade conosco, nem sabemos mais como nos comunicar muitas vezes com o nosso íntimo, né? E essa coerção, ela acaba vindo do lado externo e também do lado interno.
Doenças psíquicas como depressão ou burnout são expressões de uma profunda crise da liberdade, resultantes, então, aí ele cortou, mas dessa autocoerção, essa autocobrança. Quantos de nós, quando temos um tempo livre, a gente começa a se pressionar? O que eu estou fazendo com esse tempo? Eu podia estar produzindo, eu podia estar fazendo, eu podia estar falando, eu podia, mas não estou porque eu preciso desse tempo. Eu preciso me conectar, achar um espaço no meio de todo esse movimento, desse barulho, dessas pressões, para estar comigo, né? Para me reconhecer e para fazer a construção do nosso valor. O sujeito do desempenho, que se julga livre, é na realidade um servo. É um servo absoluto na medida em que, sem um senhor, explora voluntariamente a si mesmo. Para mim isso foi uma frase assim que me estremeceu, porque é a realidade atual. Quando a gente pensa antigamente, né, não tão antigamente, mas a gente não tinha tanto essa coisa da internet, a gente não estava o tempo todo no WhatsApp, enfim, o nosso dia ele tinha etapas. Então eu acordava, tomava meu café, eu podia ler o jornal, geralmente impresso, né, sabia um pouco do que estava acontecendo no mundo, ia para o meu trabalho. Se eu tinha alguma coisa para fazer, eu preciso ir ao correio e tal, eu ia, realizava aquilo, voltava, almoçava, ia para o trabalho, voltava e parava. Hoje não. A gente acorda, a primeira coisa muitas vezes é pegar o celular para se atualizar. A cabeça já começa cheia, ela não tem nem espaço para acordar, né? Ela já é bombardeada. O horário de trabalho virou full time. Exatamente, esse explorar voluntariamente, a gente está o tempo todo tendo que agir, fazer coisas. Hoje a gente não prepara comida, a gente pede um iFood. A gente não vai numa loja para comprar, a gente compra com um clique. Então a gente simplificou nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente passou a não utilizar esse bem precioso que é o tempo, né? Para usar de forma adequada, para poder se cuidar da nossa saúde mental, emocional. Não à toa, nós temos hoje um grande número de pessoas com depressão, sofrendo de ansiedade, insônia, uma série de consequências que vêm desse autocobrar-se, dessa exploração voluntária de nós mesmos. Agora ficou pequeno, vamos lá. Muitas vezes o despertar dessa falsa liberdade acontece por meio de uma sensação de vazio, de desconexão. Alguns podem sentir que de repente nada faz sentido, que se definir como advogado, empresária, mãe de fulano, pai de Beltrano, enfim, já não nos define mais. Isso é um conceito muito interessante, porque quando a gente vai para a frase quem sou eu, muitas vezes a gente se define como eu sou médica, eu sou mãe do fulano. Não, mas isso não define quem você é, né? São situações que a gente vai assumindo ao longo do tempo, mas isso não é você. Mas hoje em dia a gente se define de uma forma muito simplista, por não ter argumentos para falar quem sou eu, né? E essa fase de desconexão muitas vezes se dá, eu não cheguei a me aprofundar, mas tem a forma U da felicidade, que geralmente ali depois dos 30 até os 50 anos é um momento que a gente começa a pensar assim, o que eu fiz na minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Geralmente os filhos já cresceram, né? Então você está ali, começa a ter mais tempo para você e começa a sofrer dessa ansiedade. E agora? É isso mesmo que eu quero para o resto da minha vida? É assim que eu vou tocar o barco? Percebemos um descompasso entre o que o mundo espera de nós e o que estamos nos cobrando com o que a nossa alma pede. Essa falta de sentido é a consciência se manifestando. É ela dando, né? Aqui estou eu, olha, por favor, me olhe agora, né? Preciso parar para refletir. É a consciência tomando o seu espaço. E nesse momento, passamos a questionar, a sentir que algo não está legal e que as coisas parecem não mais se encaixar. Já não é possível ignorar isso. E é muito interessante que quando a gente veja, não pode desver. Quando a gente sabe, não pode ter saber. Né? Dá vontade. Às vezes, é bom não saber das coisas. Né? Qual que é o problema da filosofia? Que muitas pessoas não querem ter contato. Filosofia é o ato de questionar a vida. Né? De começar a pensar sobre as coisas, sobre o sentido das coisas. Só que a partir do momento que você começa a questionar,
um questionamento leva ao outro e você não consegue mais parar. E não tem como você voltar atrás e dizer agora não quero, fecha essa porta e vou fingir que não sei. Está ali, né? Por mais que eu ignore, aquilo leva a ansiedade, a desconfortos, a ansiedade. Em muitos momentos da vida, podemos acreditar que a ignorância é uma bênção, pois tira dos ombros o peso da responsabilidade das escolhas e também das consequências, mas desconsideramos que a ignorância também nos cobra um preço de delegar ao outro o poder sobre as nossas vidas. Se eu não estou consciente, eu permito que o outro decida por mim. Sabe esse movimento em massa, que as pessoas vão fazendo as coisas sem se darem conta? Que elas começam a compartilhar coisas com outras pessoas, principalmente na internet, mas elas nem param para refletir o que é que elas estão passando adiante. É essa alienação. E a gente vive esse movimento muito forte, até porque a gente tem muita interferência externa. É um bombardeio de informações o tempo todo, cada um querendo chamar a nossa atenção. E se nós não estivermos conscientes, a gente vai direcionando para qualquer lugar. E aí a gente vai cair num lugar que é muito difícil de lidar, que é onde encontra esse vazio, né? Então a pergunta, quem sou eu? No livro Qual é o Seu Valor, que também recomendo a leitura, do Marlon Riedel, diz: desconectados de quem somos, sucumbimos quase todos às armadilhas ditatoriais do mundo, na tentativa insana de nos adequar a valores e exigências exteriores, numa fantasia de que, ao alcançá-los, nos sentiremos preenchidos e valorizados. Contudo, vivemos breves instantes eufóricos para logo cair no vazio existencial. Deixa eu tomar um gole aqui para tomar fôlego. E vocês poderem tirar um print. Acho que emprestei. Isso é muito forte, né? E hoje eu estava assistindo uma aula assim sobre o mundo atual da internet e tudo mais, e foi interessante que ele trouxe que hoje tudo é relevante. Então, antigamente a gente selecionava mais o que era relevante para nós, que informação que era relevante. Hoje não. Qualquer influência, qualquer pessoa acha que é relevante mostrar o que ela está comendo no café da manhã, o que ela está fazendo naquele exato momento. Então, tudo se tornou relevante. E todos nós temos um celular à disposição, então a gente pode jogar essas informações. Só que isso a gente faz com que a gente não filtre, né? O que realmente é relevante para nós. Será que eu preciso de tudo isso? Às vezes eu falo que é importante fazer até um detox virtual, né? Quem que eu estou seguindo? O que eu estou alimentando a minha mente? Além disso, por desconhecer nosso próprio valor, ficamos completamente vulneráveis às experiências do mundo, inseguros com as avaliações, perturbados com as traições, ansiosos com as incertezas. Dada a desconexão com o nosso valor, o que o outro pensa a nosso respeito ganha mais peso do que nossas concepções pessoais. Os critérios massificados vão nos definindo de fora para dentro, e as redes sociais se tornam os porta-vozes de supostas verdades e princípios sem nenhum fundamento psicológico ou social saudável. Acho que parece que foi feito para nós, né? Perfeito. Que bom, né? Mas é sempre assim, né? A gente sente que a mensagem Nossa. Nos conecta. E isso é muito triste também, porque a gente vê pessoas adoecendo, mas adoecendo, e muitas vezes chegando a um extremo, por conta dessa pressão externa, das redes sociais. Uma das coisas que ele também trouxe sobre a relevância, o fato de tudo ser relevante, e a gente vai compartilhando a nossa vida, a gente também, quem compartilha, define o que vai compartilhar. Mas a gente recebe isso como uma verdade, como se, nossa, olha a vida dessa pessoa. Aí eu olho para minha vida e falo, nossa, meu café da manhã não está tão bonito assim, esteticamente, né? Eu não estou com o corpo malhado, não acordei às 5 da manhã, não tomei banho gelado, o que vai ser de mim? Se eu não estou seguindo todas, né, as regras com uma vida de sucesso, né? Então, é um lugar perigoso. Eu queria compartilhar com vocês, eu trabalho no ramo funerário há 24 anos. Uhum. E tantos empresários que trabalham nisso há anos, porque é passado de geração de família em família,
estão assustados com o índice de suicídios de adolescentes. Então, tem muitas crianças morrendo por morte súbita, por pneumonia, por problema cardíaco, mas tem muito caso de adolescente que deixa uma cartinha porque vai se matar por causa do namoradinho, ou porque a amiga não dá mais bola, umas coisas completamente fúteis e que está entrando na mente desses jovens como se fossem irrelevantes. Exato. E deixando essas famílias completamente desamparadas, porque é uma criança, né, de 12 a 15 anos. Então, assim, é uma coisa que realmente deu um pico, o índice de suicídios de adolescentes. E isso é uma realidade muito triste, né? E que reflete também a desconexão dos adultos, né? Porque se você vem de um ambiente familiar que está desconectado, em que todos estão ali acompanhando online, e é claro que a gente tem que ser, por mais conscientes, a gente tende a cair nesse lugar, né? Tá ali o celular, vou só dar uma olhadinha o que saiu no WhatsApp, enfim. Mas é importante ter essa consciência para, opa, pera lá, agora vou dar uma pausa. Porque a criança, ela busca, ela aprende nesse socializar, ela precisa do contato do outro para aprender a lidar com as emoções, com o estresse, né? Então, quando eu tenho formação em neuropsicopedagogia e a gente trabalha a formação do cérebro, a base dele é até os 3 anos. Então, se eu não trabalhar essa parte emocional, social, se eu não trouxer bases sólidas para isso, para ele aprender a se relacionar, a se frustrar, até a brincadeira veio um papel muito importante, né? Até as deficiências cognitivas, né? Exatamente. Se você não estimular durante esses 3 primeiros anos, vai ter um impacto, não adianta. Só que hoje as crianças aprendem como? Através de uma tela. Então elas não estão em contato direto com outro ser humano, mas com uma tela artificial. Já não tem um vínculo afetivo. Não tem um vínculo. E quando você tem uma situação de estresse, uma situação difícil, aquilo se torna tão grande que você não consegue lidar. E por mais que alguém diga, isso é bobagem, não, para ela aquilo é gigantesco, né? Então essa falta de conseguir dar dimensão do que realmente é, essa falta de conhecimento sobre si mesmo, porque nós somos luz e sombra, nós temos as nossas características que não são tão bonitas, né, tão apreciáveis, mas elas compõem quem nós somos, e é importante a gente não virar os olhos, né, as costas para essas questões, porque é aí que está o grande aprendizado. Se a gente só mostrar o nosso lado bonito, aí não tem evolução. Vivemos a era da alta produtividade, enchemos o nosso dia, nossa mente de coisas, né? Já trouxe isso. Sem espaço interno, não conseguimos enxergar nosso verdadeiro valor e estamos cada vez mais inseguros, ansiosos e frustrados. A falta de autoconhecimento, a desconexão com nossa essência e a falta de propósito nos coloca em uma busca por soluções rápidas e fáceis para problemas profundos como o vazio existencial. Resultado também da falta de percepção sobre quem somos e nosso valor. E essas soluções rápidas podem vir em cursos, aí você começa a comprar curso. Livro. Mas nada muda na sua vida. Não. Porque se esse conteúdo só ficar do lado externo, né, o que vai mudar? Então é importante a gente prestar atenção nessas fugas que a gente faz, buscando soluções rápidas. Ou quando a gente vai na terapia, que a terapeuta diga exatamente o que a gente tem que fazer. Tem até um videozinho que o psicólogo fala, um senhor, um empresário, diz pra ele assim, mas eu não sei o que fazer. E aí o psicólogo diz, não, você sabe. Ele falou assim, não, eu não sei, você sabe, pro psicólogo. Ele disse, não, a resposta está dentro de você. Mas eu estou pagando, por que você não me dá a resposta se você já sabe? Olha só, eu não quero mais procurar a resposta. Eu não quero mais nem para o trabalho. Eu quero a resposta pronta. Quero para ontem, a solução da minha vida. Exatamente. E aí a gente vai se frustrando, né? Vira uma bola de neve. E aí, vem isso, ó, buscar respostas fáceis e evitar o sofrimento fazem parte do comportamento humano. Nós temos essa tendência. Ninguém diz, venha sofrimento, eu quero ficar com você, né? Mas é importante lembrar que o Cristo nunca nos trouxe uma fórmula pronta, mas um caminho, um modo de viver que através da consciência nos leva para mais próximo dele. Ele não disse, faça assim, faça assado e aí está tudo solucionado. Ele permitiu que cada um fosse único, mas que tivesse uma forma, uma filosofia de vida. Ele jamais pediu que fôssemos todos iguais. Pelo contrário, ele nos mostrou que somos seres únicos e que cada qual tem um caminho a trilhar e algo para compartilhar com o mundo. Foram os homens que nos empurraram essa ideia de que é preciso cortar nossas asas para nos encaixar ao mundo ditado por eles.
E isso é muito importante, né? Hoje a gente tem muito se fala sobre autenticidade, a busca pela autenticidade. E olha como é difícil a gente buscar uma coisa que deveria ser natural. Né? O que eu tenho de bom, o que eu posso compartilhar? Tem a ideia de legado. Muitas vezes a gente pensa que legado é uma coisa gigantesca. Só grandes pessoas, só quem tem muito dinheiro, mas legado todos nós deixamos. É na relação, a forma como eu me relaciono com você, a forma como eu falo com o porteiro, tudo isso é legado, porque eu deixo um impacto no outro. Então eu posso deixar um legado de gentileza, de respeito, ou eu posso deixar um legado de egoísmo, de consideração, enfim. Então a maneira como nós caminhamos no mundo é um legado. Então é importante a gente parar para pensar que legado eu tenho construído, né? Eu pedi para o meu marido hoje ficar atento ao horário, porque da última vez eu corri com a palestra e terminei muito rápido, então vai me sinalizando, porque eu falo bastante. Então, 15? Então tá. Eis que o Criador dotou cada alma por ele criada com a capacidade de pensar e de agir segundo o seu discernimento de vontade, e a ele concede as rédeas de seu próprio futuro ou destino. Do livro Em Torno do Cristo, de Francisco Ferraz Batista. É importante a gente lembrar isso. Cada um de nós está dotado de condições para decidir a nossa própria vida, para exercer essa liberdade e cuidar com essa autocoerção, cuidar com essa pressão externa. A gente não precisa ser todos iguais. Aliás, a gente não aprende sendo todos iguais, né? Nós aprendemos na diferença. Por isso, até eu acho que eu coloquei no próximo slide, que a gente vem, a família é a nossa primeira escola e maior escola, exatamente porque são pessoas diferentes tendo que conviver. E é ali que a gente vai nos desafiando, né? E crescendo. Não há um ser mais ou menos valioso aos olhos do Senhor. Cada qual tem o seu valor e algo a compartilhar. Absolutamente todos nós podemos deixar um legado. Todos nós temos o nosso valor. E ele é único, ele não é comparável, né? Nosso modelo de sociedade nos fez acreditar que nosso valor está nas conquistas materiais, títulos, status, e isso nos aprisionou e roubou nossa capacidade de sermos autênticos. Aí você pega novamente a internet, que acaba sendo o maior exemplo para nós, né? Então hoje a gente entende como uma pessoa que tem autoridade quem tem muitos seguidores. E o que isso realmente quer dizer? Qual é a mensagem que essa pessoa está passando? O que está agregando na minha vida? Né? Então a gente dá poder a quem não deveria ter poder. E acaba perdendo a oportunidade de realmente olhar para pessoas que trazem uma forma de viver mais justa, né? Mais correta, mais gentil. Eu acho bacana que lá em casa a gente faz o Evangelho no Lar toda quarta-feira. E ou a gente pega, às vezes a gente pega um livro aleatório, um livro de filosofia, alguma coisa para a gente poder refletir acerca daquilo. Eu tenho um filho de 4 anos e um de 11. O de 4 ainda fica meio, né, agitando, mas o de 11 já entra na discussão. E ele mesmo faz reflexões e traz para o dia a dia. Porque esse conhecimento ele não pode ficar só aqui. Ele tem que internalizar. Ele tem que vir para a nossa vida, para o dia a dia. Assim como o conhecimento da escola, que hoje a gente tem um calhamaço de apostilas e conteúdo que a gente joga fora depois, né, a gente tem que cuidar com isso. Porque a escola deveria trazer conteúdos que a gente aplica na nossa vida, no nosso dia a dia, nos transformar como seres humanos. É esse tipo de reflexão que a gente precisa fazer, que nos transforme, né, que realmente mude algo na nossa realidade. Então não é a evolução entre os iguais, mas sim na convivência com os diferentes. E a família é a nossa maior escola, né? Então, se a gente pensar na família, 2 pessoas, 2 irmãos que nasceram no mesmo lugar, tiveram a mesma educação, vão reagir de formas diferentes, porque cada um associou aquela experiência de uma forma única. E ela vai adquirir ferramentas únicas para lidar com as situações da vida. Então não dá para dizer, mas a gente veio da mesma educação. São seres diferentes e vão responder diferente. Nossa sociedade alimenta a ideia de que não somos o suficiente e por isso precisamos ser algo que não somos. E isso não é uma verdade. Nosso valor não está na dimensão do fazer ou do provar ser, nem mesmo atender às expectativas alheias. E aqui cabe desde o círculo mais íntimo da família, atender às expectativas da família, né? Assumir aquele personagem, eu sou a boazinha, eu sou a rebelde, enfim, até expectativas do mercado, do trabalho, enfim.
Precisamos fazer o movimento oposto, abandonar todas essas pressões e discursos para, enfim, perceber o que já se é, mas que estava ofuscado pelo mundo externo e interno, né? A autocoerção, os burburinhos. Só reconhecemos nosso valor quando estamos conscientes, quando não emprestamos mais o olhar do outro sobre nós, mas passamos a nos ver através dos nossos próprios olhos. Ninguém sabe melhor do que cada um que está na própria pele, né? Aí cabe também a ideia do julgamento. Eu posso olhar para a pessoa, mas eu tenho frações, eu tenho fragmentos da situação da vida dela. Eu não sei como ela se sente, quais são os pensamentos que norteiam, né, que estão ali bagunçando a cabeça dela. E muitas vezes eu faço um julgamento só sobre aquele pedaço. Até mesmo pessoas que a gente convive todos os dias. A minha mãe, meu marido, minha esposa, enfim. A gente acha que conhece, mas não conhece. Se nós mesmos não nos conhecemos, quem dirá o outro, né? Então cabe a gente olhar para nós, entender as nossas dificuldades e fragilidades e o nosso valor. E aí, eu trago uma frase que eu acho maravilhosa, que é do Carl Jung, que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então que possamos despertar no nosso dia a dia, que possamos trazer isso como uma filosofia de vida, buscar o nosso valor apesar de todos esses burburinhos, silenciar, né, essa onda externa e silenciar essa autocobrança para se perceber. Que a gente possa levar essa reflexão para a nossa vida, para o nosso dia a dia.